Olá, meninos. Nós vamos dar início à nossa terceira aula remota e nós vamos continuar lá no capítulo 4, no item 4, território e região, tá certo? Eu vou mudar de tela aqui para a gente conseguir acompanhar lá, certinho? Certinho. Então, nós vamos continuar aqui o item 4, certinho? Na página 32 de vocês. Aqui nós vamos falar sobre território e região. A noção de território em geografia, ela está relacionada a muitos conceitos de espaço, tá? Em relações de poder, apropriação, também funciona como instrumento de existência e reprodução do agente social, que seriam as pessoas, noções de soberania, tá? Então, dentro de território, a gente tem, por exemplo, do ponto de vista jurídico e político, não é? Território, dentro desse foco jurídico e político, é o país, né? Então, é o espaço físico de uma nação, aonde tem um estado, tá? E aonde tem um povo. Então, para ser país, você tem que ter o território, o povo e o governo, tá certinho? Do ponto de vista social e econômico, a noção de território, ela está relacionada com o grupo social, tá? Então, eu posso falar, por exemplo, território dos ambulantes, né? No centro da cidade, território dos jovens, vamos falar assim, não é? E existem, então, essa noção de território, do ponto de vista social ali, tem a ver com o espaço propriamente dito, tá certo? E a noção do ponto de vista cultural tem a ver com o grupo étnico que ocupa aquele lugar. Então, seria um povo, tá certo? Então, por exemplo, aqui no livro de vocês traz um exemplo bem legal, que é o Kurdistão, tá? O Kurdistão, eles têm um território, eles são um povo, mas eles não são um país. Por quê? Porque eles não têm um governo e não têm limites estabelecidos. Então, embora a gente saiba o território que eles ocupem, embora existe um povo curdo, não existe um país Kurdistão, tá? Eles são um exemplo de território ocupado por um povo. Para ser um país, ele teria que ter essas três dimensões do território: a dimensão cultural, que é o povo, a dimensão social e econômica, que é o território reconhecido, e o ponto de vista jurídico, você tem um Estado, que seria uma forma de governo, tá? Então, por exemplo, a região da Palestina, tá? A região da Palestina, eles são um povo e tem um território dentro de um país que é Israel. Então, eles também não são um país ainda, né? O que eles almejam é justamente essa questão de país, tá? Então, a noção de região está relacionada à existência desses limites, dessa ampla relação entre a relação econômica, social, a natural e também as políticas, que dá aí o caráter, né, dessa unidade geográfica, diferenciando das outras. Outra coisa que não está falando aqui no nosso texto e é interessante é a questão do lugar, tá? O lugar, ele envolve sentimento. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele vai falar sobre Itabira, sobre a Serra de Itabira, e aí ele fala, né, vai minha serra. Esse minha serra, né, dá noção de emoção, de sentimento, né, sentimento de posse, minha. Então, se está envolvendo sentimentos, é noção de lugar, tá certo? Aqui está mostrando para nós uma divisão de regiões do estado de São Paulo, tá? Mas é apenas como um exemplo, tá? E aqui no item 5, nós vamos falar da questão do Brasil no mundo, como que é essa questão do Brasil dentro aí do mundo, né? Então, o Brasil é um país aí de dimensões continentais, tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, então nós somos um país porque nós temos o nosso povo brasileiro ocupando o nosso território, que é delimitado por fronteiras,
e nós temos um governo brasileiro, né, soberano sobre todo o território, tá? Então, nós vamos observar aqui no mapa mundi que o Brasil só vai perder em extensão territorial para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos nessa ordem, quando se inclui o Alasca e o Havaí. Então, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão, não é? Essa extensão territorial do Brasil vai fazer com que o Brasil se destaque aí dentro do continente americano, dentro do mundo também, né? Então, nós temos aqui falando o seguinte para nós, olha lá, o Brasil se localiza a oeste do meridiano de Greenwich, então o Brasil está totalmente aí no hemisfério ocidental. Ele é cortado ao norte pela linha do trópico, né, da linha do Equador, o trópico vai ser mais ao sul. 7% das terras do Brasil estão no hemisfério norte, setentrional, e 93% do Brasil está aí no hemisfério sul, meridional. Nós somos cortados ao sul do país aí, né, pelo Trópico de Capricórnio, que faz com que o Brasil tenha 92% das suas terras na zona tropical e 8% restante na zona temperada, né, e abaixo aí do Trópico de Capricórnio, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né? O Brasil é um país que a gente fala que ele é equidistante. Ele tem praticamente a mesma distância no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste, tá certo? Então, o Brasil é um país, assim, muito grande. Nós temos mais de 15 mil quilômetros de fronteira terrestre e aproximadamente 7.367 quilômetros de litoral. Nós temos um dos maiores litorais aí do mundo. Uma coisa interessante aqui são os pontos extremos. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte, vou até diminuir um pouquinho o mapa aqui, para poder mostrar isso para vocês. Não é? A gente ouve muito falar assim, do Oiapoque ao Chuí, né? Como se o Oiapoque, que fica aqui nessa posição aqui do Amapá, fosse o ponto extremo norte do Brasil. Mas se você observar aqui, ó, né? Esse ponto aqui, que é a nascente do rio Ailã, que na verdade a gente pode falar de maneira mais simples, que é o Monte Caburaí, tá? Que era até mostrado naquela novela, que mostrava que tinha um cara lá chamado que era chamado de imperador, eu acho, comendador, né? Que ele falava que ia lá no monte, né? Uma novela que tinha uns negócios nos diamantes e tal, não é? É esse Monte Caburaí aqui, onde fica a nascente desse rio, é o ponto extremo do norte do Brasil. Desculpa. O ponto extremo sul é o Arroio Chuí. Então, o que é o Oiapoque que fica aqui? O Oiapoque é o extremo norte do Brasil do ponto de vista aqui litorâneo. Aí sim, né? Do Oiapoque, que é aqui o ponto extremo que tem contato com o oceano, até o Arroio Chuí aqui embaixo. Mas o Oiapoque não é o ponto extremo do Brasil, porque fica aqui no Monte Caburaí, tá? Aqui no leste do Brasil, nós temos a Ponta de Seixas, que é o ponto mais oriental do Brasil, mais a leste, e o ponto mais ocidental é a nascente do Rio Moá aqui, né? Que fica aqui justamente nesse ponto extremo aqui do Acre, aqui, tá certo? Então, aqui nós temos os pontos extremos aí do Brasil, tá? E o Brasil, se você olhar aqui, ó, né, a distância é muito pouca, a diferença em quilômetros, no sentido norte-sul e leste-oeste, é muito pequena, tá? Então, essa diferença regional aí, ela quase que não existe, tudo bem? Então, esses aí são os itens 4 e 5 que eu queria mostrar para vocês nessa primeira parte dessa aula 3. Tá? E eu vou pedir para vocês agora para fazer um dever para mim. Qual que é a atividade dessa aula? Vocês vão ler para mim o livro-texto, esses dois itens que eu acabei de mostrar aqui agora, que é o 4 e o 5. Vão fazer o em classe dessa aula. Nós vamos dividir em duas partes, justamente porque é uma aula grande. Lá na página 349 e 350. Vocês vão fazer para mim o em classe 1, 2 e 3. O caderno de exercício, vocês vão fazer da atividade 7 à atividade 12.
Então, repetindo aí. Em classe, 349, 350, itens 1, 2 e 3 só. E lá no caderno de exercício, do item 7 ao 12. No próximo módulo, eu volto na aula 3, fazendo essa correção dessa parte da atividade. Certinho? Daqui a pouco, então, a gente corrige essa parte dessa aula aqui.